Senhora presidente, primeiramente gostaria de parabenizá-la por estar sentada nesta cadeira, fica muito bem nesta cadeira, e como bem disse o deputado que me antecedeu, esperamos que futuramente Vossa Excelência possa sentar numa cadeira de um executivo lá no seu município. Ok, senhora presidente? Também cumprimento os demais parlamentares que estão participando desta sessão, os funcionários da Alerj também, que estão ajudando nessa difícil missão. Pedro, o microfone, Pedro. Deputado Pedro Brazão, o microfone está aberto. Parabenizar também, saudar os funcionários da Alerj que estão engajados desde cedo, que eu sei que para montar uma operação dessa não é fácil, então parabéns a todos vocês, nós reconhecemos o trabalho brilhante de vocês também. Como é que está? 70 parlamentares nessa difícil tarefa aí, não é fácil, mas parabéns a todos os envolvidos. Senhora presidente, gostaria aqui de ressaltar, de fazer lembrete de alguns projetos de leis que foram debatidos e apresentados nesta casa, e um deles, inclusive, que eu sou o autor, mas eu pedi também a coautoria de alguns outros parlamentares e eles aceitaram, é um projeto de lei que versa sobre a contratação emergencial por parte da Secretaria Estadual de Saúde de médicos, psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais e terapeutas ocupacionais para que possam dar apoio àquelas pessoas que estão sofrendo terrivelmente por conta do coronavírus, com depressão, com angústia e algumas até pensando em dar cabo das suas próprias vidas. Pessoas que praticamente perderam tudo. Comerciantes, chefes de famílias, pessoas autônomas, pessoas que já não vislumbram mais nada daqui para frente. Então, eu entrei com o projeto de lei e certamente está tramitando nesta casa no momento oportuno. A presidência da casa, junto com as demais comissões, estarão analisando e colocando em votação, porque faz-se necessário, entendo eu, e certamente todos entenderão, a contratação imediata e emergencial desses profissionais, porque as pessoas, inclusive crianças já estão sofrendo esse confinamento por conta dessa terrível pandemia. Gostaria também aqui de ressaltar o trabalho profícuo e árduo que vem sendo feito pelas nossas Forças Armadas. Infelizmente, não tem ganhado destaques em grandes órgãos de comunicação, mas eu gostaria aqui de destacar porque é um trabalho enorme, de norte a sul do Brasil. Cerca de quase 30 mil militares estão envolvidos na guerra ao coronavírus, de todas as formas. Para que se tenha uma ideia, as Forças Armadas, em convênio com a empresa Taurus, está fabricando diariamente cerca de 3 mil máscaras para que possam ser utilizadas, na verdade, protetores faciais, para que possam ser utilizados com máscaras na questão diária das pessoas que estão na frente de batalha, como as equipes de saúde e outros profissionais que estão todos os dias aí no nosso dia a dia na rua, enfrentando o combate diário e tendo que combater também, lidar com essa questão do coronavírus. Então, cerca de 3 mil máscaras diárias estão sendo fabricadas por militares, junto com a empresa Taurus, como protetores faciais. Também destaco aqui o emprego de dezenas de aeronaves, desde aviões, Búfalos, Hércules, helicópteros, tanto do Exército, da Força Aérea, como também da Marinha do Brasil, sendo empregados em transporte de equipamentos, de ambulâncias, de materiais, de logísticas,
em todo o território nacional. Essa semana, por exemplo, fiquei sabendo, através de uma informação oficial do Comando Militar do Sul, que 24 toneladas de alimentos estavam sendo transportadas para algumas regiões do Rio Grande do Sul para que pudessem socorrer famílias necessitadas em algumas áreas. Então, diversos militares, desde a área operacional, da área logística, da área de saúde, estão sendo empregados nesta guerra ao coronavírus. Estão ali na frente de batalha, desde operações internas, como também operações externas, como aviões da Força Aérea, por exemplo, que vão ao exterior buscar brasileiros que, porventura, ficaram retidos, não podendo voltar para o Brasil, também aeronaves que estão indo à China para trazer toneladas de materiais para combater o coronavírus. Então, eu faço questão de ressaltar o trabalho das Forças Armadas, porque as Forças Armadas sempre se mostraram ao lado da sociedade brasileira, sempre. Se nós olharmos a história do Brasil, veremos que lá ainda, no período imperial, tanto o Exército e também a Marinha evitaram o desmembramento do território nacional naquelas guerras, naquelas batalhas, naqueles combates, naqueles levantes nativistas. Então, eu destaco que em todo o tempo as Forças Armadas sempre estarão ao lado da sociedade brasileira. Faço questão de ressaltar isso. Destaco aqui também, senhora presidente, as ações da Prefeitura do Rio de Janeiro, do prefeito Marcelo Crivella. A mais recente ação, que está sendo divulgada pela mídia, é sobre uma contratação, uma parceria da Prefeitura do Rio com cerca de 600 costureiras de diversas comunidades para produzirem cerca de 1.800.000 máscaras para que possam ser distribuídas pela Prefeitura do Rio nos trens, metrôs e BRTs. Ou seja, uma ação da Prefeitura do Rio, do prefeito Marcelo Crivella, uma ação ousada, com o objetivo de dar um freio nessa expansão aí da pandemia no Rio de Janeiro. Outras ações têm sido feitas também pela Prefeitura do Rio, como a desinfecção em algumas comunidades, higienização, melhor dizendo, em algumas ruas de algumas comunidades, com um trabalho também muito exemplar da nossa Conturb. Então, eu gostaria de destacar que, neste momento, o prefeito Marcelo Crivella tem se mostrado um verdadeiro líder nesta guerra, sem entrar em confronto contra poder A, B ou C. O prefeito Marcelo Crivella tem mostrado a sua liderança, porque é justamente no momento de guerra, no momento de caos, onde praticamente a sociedade está ou fica quase ou na iminência de uma histeria, é que líderes precisam ter paciência, calma e firmeza para lutar contra uma avalanche totalmente contrária, que muitas vezes quer tirar o foco para justamente causar o caos, causar a instabilidade, a incerteza e levar à destruição do ente estatal de uma forma geral. Então, também, eu parabenizo o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro, que desde que assumiu a presidência da República, no dia 1 de janeiro de 2019, vem sofrendo violentos ataques, tanto internamente como externamente. Nós temos percebido isso, de grupos políticos, de poderosos grupos midiáticos, e esses ataques se intensificaram nas últimas semanas por conta das decisões que ele tem tomado em relação ao coronavírus. Então, sabemos que é um ataque orquestrado, e esse ataque orquestrado, ele não surgiu de uma hora para outra. Desde quando o então candidato a presidente da República, deputado federal Jair Bolsonaro, manifestou o seu desejo de ser candidato à presidência da República, iniciaram, então, os ataques contra a sua pessoa e também a sua família. Então, gostaria aqui de destacar
a sua firmeza, a sua cabeça erguida, que não tem se prostrado diante de ninguém, nenhum poder político, nacional ou internacional, diante de organizações internacionais, diante de poderosíssimos grupos midiáticos que, de maneira orquestrada, vem atuando para tentar enfraquecê-lo com objetivos únicos: tirá-lo da presidência da República através de um impeachment ou enfraquecê-lo a fim de evitar a sua reeleição no ano de 2022. Muitos têm tentado dizer que este discurso não deve ser um discurso político, mas eu afirmo peremptoriamente que é sim um discurso político com o objetivo de destruir o presidente Bolsonaro, derrubar o presidente Bolsonaro. Eu pensaria diferente se nada de diferente viesse acontecendo e o presidente Bolsonaro viesse governando o país de uma forma tranquila, sem sofrer ataques. E, de repente, esses ataques iniciassem, aí sim eu poderia pensar de uma maneira diferente. Todavia, percebendo que os ataques, eles ocorrem desde que o presidente assumiu a presidência da República, podemos ter a certeza absoluta que faz parte, sim, de uma verdadeira sincronização e orquestração com o objetivo único: enfraquecer o presidente, derrubá-lo e talvez tirá-lo do poder antes de 2022 e, se assim não conseguirem, afetar tremendamente a economia, quebrando o país e assim inviabilizando a sua reeleição. Senhora Presidente, muito obrigado pelas palavras e que todos tenham uma boa noite. Só isso.